Quem é você? Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos lembrar que nós estamos aqui não somente para cultuar o Senhor, como faríamos normalmente no sábado, mas também para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Vitor fará amanhã. Em alguns momentos do sermão, eu vou estar direcionando a palavra em específico para ele, por ser seu aniversário. Mas a palavra de Deus aqui é para todos, ok? Então, abra o seu coração e ouça aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós essa noite. Amém? Amém. Dito isso, abram suas Bíblias em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O Senhor, pois, aplica a palavra em nossos corações. João Batista não é o autor da Epístola de João. O autor da Epístola de João é João, o apóstolo, João discípulo. E aqui ele está citando o profeta João Batista. O Batista é o último profeta. Teve um período de 400 anos de silêncio. Vemos aí profetas de Samuel a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Uma vez falou que sabe de cor, mas ia chegar em Malaquias, se deixa. E depois desses 400 anos de silêncio, Deus envia mais um profeta, que é a voz que clama no deserto, apenas para preparar o caminho do Messias, que haveria de chegar, que é Jesus. A diferença de idade de Jesus e João Batista é muito pequena, questão de meses, certo? É tanto que as duas mães, enquanto estavam grávidas, elas têm um encontro, né? Isso é relatado na Bíblia. João Batista é um título e não um sobrenome, como é utilizado hoje, especialmente no Brasil. Né? Batista é um sobrenome. O Batista está na placa da nossa igreja. Não, é João o Batista. É um título que significa aquele que batiza. E o que é batizar? Batizar nada mais é do que o ato de mergulhar. A palavra grega para batismo na Bíblia significa literalmente isso. Mergir, mergulhar completamente na água. Então, João tinha esse título mediante o que ele fazia. Ele batizava. Ele era conhecido por batizar. João, aquele que batiza. Os caras começaram a desconfiar de João. Não Filipe, João Batista. João é o Messias? Será que ele é o profeta que haveria de vir ao mundo, do qual falou Moisés? A gente precisa descobrir. Tinha uma espécie de comissão, uma espécie de comitê, para poder avaliar se a pessoa realmente era o Messias ou não. João Batista não foi a primeira pessoa que eles pensaram ser o Messias. Teve vários outros antes dele. E eles sempre enviavam levitas para poder investigar, ver mais de perto. E a primeira coisa que eles faziam era perguntar para a própria pessoa: Ei, você é o Messias que a gente está aguardando? Mas eles só faziam isso, só iam até uma pessoa que eles já ouviram falar, ou até mesmo presenciaram com seus próprios olhos as suas atitudes. Pessoa que tinha uma certa fama na região. E que suas atitudes se assemelhavam muito às daquelas esperadas pelo Messias. Eles se aproximam então de João Batista e perguntam: Quem és tu? Quem tem Bíblia NVI, tá uma linguagem mais atual, né? Quem é você? Pergunta que eu fiz no início, no título desse sermão. Então eles perguntam: Quem é você? O mais correto aí na pergunta não é só quem é você, você é o Cristo? Essa pergunta ela tem uma segunda intenção, é uma pergunta direcionada, perguntando: você é o Messias que haveria de vir ao mundo?
É tanto que se não fosse assim, a resposta dele não seria essa: eu não sou o Cristo. Ninguém chega em você e fala: quem é você? Você fala: não, eu não sou o Cristo, não. É porque a pergunta realmente era nesse sentido, e ele sabia que a pergunta era essa. O ponto aqui é que João Batista, ele era tão parecido com o Cristo que nem havia se revelado ao mundo ainda. Porque João Batista estava preparando o caminho para que ele se revelasse ao mundo. Era tão parecido com a expectativa do Messias que eles tinham, que eles o acusaram de ser Jesus. E aí uma pergunta você encontra direto nas redes sociais, é sempre bom relembrar. Se você fosse acusado de ser cristão, será que teríamos provas suficientes para te acusar, de colocar no chilindró? A gente conseguiria? Será que temos provas suficientes para falar: olha, esse aqui é cristão, tá vendo? Como Pedro na fogueira. O modo de falar o denuncia, o jeito que ele fala entrega. Não tem como, esse cara aqui é dos discípulos de Jesus, não tem jeito mesmo. Será que teríamos? João foi acusado de ser falando disso. Você é o Messias? Você se declara o Messias? E João fala a verdade: eu não sou. João, ele dá 3 testemunhos acerca de Jesus, que nós temos relatados pelo apóstolo João. O apóstolo João relata 3 testemunhos de João Batista. O primeiro você encontra nos versículos anteriores aí, ó, a partir do versículo 15 até o versículo 18. O segundo relato é esse que a gente acabou de ler. E o terceiro testemunho você encontra do versículo 29 ao versículo 31, que é um versículo muito conhecido quando ele fala para os seus discípulos: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala isso, ele esperava que os discípulos soubessem do que ele estava falando, porque ele já falou anteriormente, não foi a primeira vez. E é evidente que João Batista não falou só 3 vezes Jesus. Falou uma vez, preparando o caminho, e do nada, os levitas chegaram na porta dele. É claro que não faz sentido. O estilo de vida de João Batista entregava ele. Ele não podia esconder. Era inevitável que o acusassem de ser como o Messias. Porém, ele nega: não, eu não sou o Messias. Ele fala a verdade aqui. Filipe e Natanael eram discípulos de João Batista. E eles entenderam quando João Batista disse: ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles se tornam discípulos de Jesus. Eles reconheceram isso. Portanto, alguns dentre os judeus eram cegos. Não conseguiram enxergar mesmo depois de Jesus vir e fazer todos os milagres que o próprio apóstolo João relata. Esse é o objetivo, né, desse evangelho. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias e quer provar isso. Ele coloca 7 sinais que provam que Jesus é o Messias. Na continuação, eles fazem uma outra pergunta. Notem que na primeira pergunta, eles estão perguntando se ele é algo. Perceberam isso? A primeira pergunta é bem diferente da segunda. A primeira pergunta é tipo assim: quem eles falam que você é? Eles estão falando: você é isso? Já chegou assim: você é isso? Você é o Cristo? A segunda pergunta é quem eles pensam que ele é. Ou ainda, quem eles acham que João Batista é. Olha o que eles falam aí: quem és tu? És Elias? Eles estão aqui deduzindo. Na primeira pergunta era uma afirmação: não, você é o Cristo, não é? Não, não sou. Pera aí, então se você não é o Cristo, alguma coisa você é. Então será que você é Elias ou você é o profeta? A gente tem a profecia lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Elias vai vir de novo no mundo. Elias foi arrebatado e ele vai voltar antes do dia do juízo do Senhor. E essa profecia causou uma grande confusão entre os judeus, por isso eles confundiam e acharam que João Batista era Elias. Alguns, inclusive, acharam que o próprio Jesus era Elias. Lembra quando Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Elias ou um dos profetas? E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro dá aquela bela declaração, né? Então, eles tinham essa confusão. Inclusive, esse versículo é um das principais bases bíblicas para afirmar que Elias é uma das 2 testemunhas, né? Fala um pouco de escatologia, lá no Apocalipse. 2 testemunhas estarão aqui durante a grande tribulação pregando o evangelho, e Elias é uma delas. E aí, acerca da outra testemunha, há divisão de opiniões. Alguns falam que é Moisés, outros que é Enoque. Mas, no geral, todos concordam que Elias é uma das 2 testemunhas. Qualquer linha de pensamento fora dessa, ela não é popular entre os teólogos estudiosos, ok? Então, Elias voltará aqui na Terra. Porém, João Batista não é Elias e nem Jesus. Ele não voltou ainda. Está no futuro. Talvez a gente vai estar vivo para ver, ou talvez vai demorar ainda e a gente não vai estar vivo para ver. Quando eles perguntam aqui, o profeta,
Não é um profeta. Ah, então você é um profeta qualquer. Vamos lembrar que eles estavam 400 anos de silêncio, sem Deus falar diretamente com eles. Moisés foi o primeiro grande profeta, aquele que Deus falou com ele na sarça ardente, e ele foi intermediador entre Deus e os homens. Moisés sabia, porque Deus revelou isso para ele, que os homens precisavam de ter alguém para estar guiando eles. Profeta significa boca de Deus. Então eles precisavam de alguém aqui na terra, um humano, para ser a boca de Deus, para falar em nome de Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18, ele descreve um profeta específico. Que não é um profeta, é o profeta. Esse profeta é o Messias. E eles sabem disso. Quando eles perguntam para João Batista, você é o profeta? Eles sabem que João Batista estão se referindo a ele como o Messias de novo. Peraí, o profeta que Moisés falou, mas sem ser o Messias? Não, peraí. É Elias? Como é que é? Então eles já estavam deduzindo, estavam em dúvida acerca de quem seria João Batista. Pelos seus feitos, pelo seu estilo de vida, pelas coisas que ele falava. O profeta Jesus Cristo. E todos os profetas de Samuel e Malaquias, após Moisés, eles apontavam para Jesus, que haveria de vir ao mundo. Como a irmã Daniela na gincana, né, aqui na dinâmica, ela evangelizou, sim, Jesus veio ao mundo para dar sua vida por nós, para que a gente possa ter acesso ao Pai. É interessante que o Antigo Testamento, lá em Malaquias, esse versículo é o penúltimo, esse que eu citei, o último é o versículo 6, ele termina com a palavra maldição. A gente acredita que a Bíblia é inspirada por Deus e ela está exatamente como Deus queria que ela estivesse. Então tem um propósito pelo qual o Antigo Testamento finalizou ali com a palavra maldição. Porque só Jesus pode remover a maldição do pecado que habita em você. Somente Ele pode. Então Ele vem. E Deus quis que João Batista preparasse o caminho. Nessa preparação, as pessoas confundiram Ele com o próprio Messias, devido ao seu estilo de vida e devido à sua pregação. Então, no primeiro momento, eles perguntam, você é isso? É quem eles estão afirmando que você é. Na segunda, é quem eles pensam que você é. E na terceira, é a pergunta que eu fiz no começo. Quem você é? Eles falaram, não, peraí, então você não é o Cristo. Você não é Elias. Você não é o profeta do Deuteronômio 18. Como Moisés falou. Então quem é você? Porque a gente tem um trabalho, a gente veio aqui com uma função, e a gente veio com o objetivo de levar até o sumo sacerdote a resposta, se você é o Messias ou se você não é. Mas se você não é, você tem que falar quem você é. Eu preciso chegar lá com um relatório, né? De missão cumprida. Então, quem você é? E aí João Batista responde, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isso é uma profecia do último profeta. João Batista é o último profeta, após os 400 anos, que vem para anunciar a vida de Jesus. E a resposta de João Batista é muito interessante. Quem você é, João Batista? Eu sou aquele que a palavra de Deus diz que eu devo ser. Eu nasci com esse propósito de ser a voz que clama no deserto. Poético, bonito. Mas não era fácil, não. O cara ficava no deserto. Já começa aí, né? Sem internet, sem rede social, sem energia. Nem tinha naquela época. Imagina você no deserto hoje. E ele comia mel silvestre e gafanhoto. Que dieta da hora, hein? Você tá doido. Eu tô passando essa dieta aí. Se for um estado de necessidade, a gente tem que comer. E ele tava lá, mas é muito... Não, a voz que clama no deserto, olha que lindo, que honra, né? Para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que sofrer. É impossível você não sofrer. E essa é a resposta correta para essa pergunta. Quem é você? Eu sou aquele que Deus quer que eu seja. Quem é você, Vitor? Você é aniversariante. Quem é você? Quem as pessoas afirmam que você é? Quem as pessoas acham que você é? Quem você é de fato? Quem Deus quer que você seja? Será que todas essas 4 perguntas estão completamente alinhadas? Ou tem um desacordo aqui entre elas? A gente tem 2 extremos aqui que temos que tomar muito cuidado. O primeiro extremo é o fariseu, né? Síndrome do fariseu. O que é a síndrome do fariseu? Por fora, religioso, massa. Por dentro, tá podre. O fariseu aparenta para as outras pessoas ser um cristão. Todo mundo olha e fala, não, aquele ali, olha que piedoso. Longas orações, jejuma direto. Tá na igreja todo domingo. Não perde um culto de quarta-feira. Nunca me dá calote em ninguém. Aquele ali, mas por dentro, quando ninguém tá olhando, na prática, ele não é um seguidor de Jesus. É só quando estão de olho nele. Só Deus sabe o que ele faz.
Será que você é cristão aqui em São Luís, mas quando está em Séries você não é cristão? Ou no nosso caso, a gente está em Uruaçu, aí não. Eu sou cristão aqui na igreja, eu sou cristão nos acampamentos, sou cristão perante a sociedade dessa cidade, mas quando eu estou no meu trabalho, não, lá não sou cristão. Ninguém me reconhece assim. Ninguém me enxerga assim. E a gente cai no outro extremo, que é aquele que fala, não, eu sou cristão sim. Deus conhece o meu coração. É muito comum falar isso. E um vídeo do Augusto Nicodemos, muito bom, falando assim, Deus conhece seu coração, mas seu coração, se ele é bom, por fora você vai refletir isso. Detalhe, o coração do homem é enganoso, somos maus, mas Cristo nos justifica, ok? Então nós somos transformados. E essa transformação, ela tem que ser visível para os de fora. Não caindo na síndrome do fariseu. Eu estou querendo aparentar que eu sou uma coisa, eu não sou nada disso, de modo nenhum. Porque Deus conhece o coração. E pegando o outro lado do extremo, não adianta nada você falar, não, eu sou cristão aqui dentro, só que lá fora ninguém consegue enxergar isso. Não faz sentido. Você não é cristão porque as pessoas vão olhar e falar assim, Vitor, você é um cristão. Não, você não é cristão porque a gente fala que você é. Mas se você for, a gente vai conseguir perceber. As pessoas vão chegar e falar, você é crente, né? E você, sim, sou. Por quê? Não, por nada não. Mentira! Por trás desse nada não, a pessoa te observou e muito. Você não tem nem noção do quanto ela te observou. Agora, se a pessoa chega em você e fala assim, você é crente? Não é que eu vi você postando, tá no acampamento, da igreja lá e tal. No seu stories lá, você tava num negócio da Amazônia, né? Você tava num culto lá. Você é crente? Ah, não é legal assim, não, é respeito. Você diz, é que eu não sabia e tal. Tá errado. Tá errado. Como que você estuda com uma pessoa, trabalha com uma pessoa, tá? Ou ela trabalha pra você, e ela não sabe que você é cristão? Isso é impossível. Você tem que estar tão cheio de Cristo aqui dentro, a ponto de transbordar pro lado de fora. Você não consegue se conter. No seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você está na escola, você vai mostrar que você é crente. Que seja uma dinâmica de pagar uma prenda, que seja para a glória de Deus, que seja para escrever uma notinha no Instagram. Eu vou escrever algo que glorifica a Deus. Se eu tenho que gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo que glorifica a Deus. Se eu vou fazer um post, alguma coisa, eu quero dar glória a Deus. As pessoas têm que ver que você é cristão. Mas, cuidado com a síndrome do fariseu. Não seja um cristão de rede social. Não seja um cristão de aparência. Porque Deus conhece o coração e cedo ou tarde, a verdade é revelada. E você não tem que viver para agradar os homens. É para agradar a Deus. Entenda. Não aparente ser uma coisa que você não é. E não pense que você mais se convém. Não foi isso que o Batista fez aqui? Você é Elias? Você é o profeta? Não, não sou não. Ele falou exatamente o que ele é. Ele não pensou além do que ele realmente é. Paulo dá esse exemplo de humildade pra gente. Paulo é extremamente humilde. Eu sou o menor dos apóstolos. Paulo não mente quando ele fala isso. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes para acalmar o nosso próprio ego, ou para mostrar para os outros, a gente fala assim, ah, não, é que eu sou fraquinho, né? O cara pega 50 de cada lado no supino, é fraquinho. Ah, não, eu sou tão feio. Mas tu sabe que é bonito, tá falando que é feio, rapaz, pelo amor de Deus. Ah, é que assim, eu tenho dificuldade de aprender. Eu me considero burro. E o cara só tirou nota alta. Pelo amor de Deus. Não tô falando pra vocês fazerem isso. Sejam sinceros com vocês mesmos. Tô falando pra vocês não pensarem além de vocês convém. Não vocês irem com uma falsa humildade apenas para acalmar o ego de vocês, não. Não é para isso que eu tô falando isso aqui, não. Tenha em mente quem você é. E eu volto a falar, João Batista disse, você é aquilo que Deus disse que você tem que ser. O Batista não disse isso, ó, sua voz está no deserto. Que Isaías falou. Está escrito, está nas escrituras, que era só o Antigo Testamento na época, está nas escrituras. E eu sou esse cara aqui, ó. E sabe o que as escrituras dizem sobre nós? Não está escrito lá a Jéssica, ou algo bem poético, né? Aquele que canta 1000 graus desafinado, tá ali para você, não. Está escrito assim. Está escrito, olha, vocês são meus discípulos, amem uns aos outros. Vocês são meus discípulos, são seguidores, abandone tudo e siga-me. Não ame nada além de mim. Não me negue diante dos homens. Você é discípulo de Jesus, isso vai ficar evidente e aparente para todas as pessoas que estão perto de você. E às vezes a gente não se importa, por exemplo, as pessoas acharem que a gente é fraco. Tudo bem, eu sou forte, eu sei que eu sou forte. Eu não importo o que as pessoas pensam. Eu não estou nem aí se elas pensam que eu sou fraco. Afinal, eu sei da minha força real. Você não se importa se as pessoas pensarem que você é alguém triste, depressivo, isolado.
Porque você sabe que você é feliz por dentro, né? Eu sou feliz por dentro, então eu não tô nem aí que os outros pensam de mim lá fora. Eu não tô nem aí se as pessoas pensam que eu sou incapaz, que eu sou intelectualmente incapaz de fazer alguma coisa. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha inteligência, então eu não tô nem aí. Certo? Errado. Tá errado. Se você é cristão, você não pode ter esse pensamento. Ah, não, tudo bem. Eu não tô nem aí se pensam que eu não sou cristão, porque eu sei que eu sou cristão. Dentro do meu coração, eu sei. Só Deus e eu sabemos o que acontece lá no meu quarto. Quando eu me ajoelho no pé da minha cama, e quando eu falo com Deus, quando eu estou viajando, elevo meus pensamentos e falo com Ele. Ou quando eu faço uma escolha certa, baseada nas escrituras, Deus sabe, eu não estou nem aí se as pessoas vão falar que eu não sou cristão, porque no meu coração eu sei que eu sou cristão e Deus conhece, o meu coração está errado. Se você é cristão, as pessoas têm que ver Cristo em você, não faz sentido. Ei, o título cristão significa pequenos cristos. Então, se você é um cristão, as pessoas têm que ver Cristo em você. Parece algo óbvio, mas sim tem que ser dito, galera. A gente não era chamado de cristãos no início. Quando você vê a história da igreja primitiva, eram chamados de os do caminho. Você encontra isso no livro de Atos, essa referência. Os do caminho. Porque o cristianismo, ele se separa do judaísmo posteriormente. Jesus não veio trazer uma nova religião nesse sentido, de separar. O judaísmo que não acompanhou, né? O Messias que eles aguardavam. E os do caminho, por quê? Porque Jesus se deparou-se do caminho. E tinha gente que andava no mesmo caminho. E aí lá em Atos, em Antioquia, a gente tem um registro e pela primeira vez eles são chamados de cristãos, que é o título que a gente usa hoje. Cristo é um título, não um nome. Tu és o Cristo, isso é, tu és o ungido, que é Messias, né? Mashiach em hebraico. Tu és o ungido. Então você é como ungido, você é como Cristo, isso tem que ser manifesto na sua vida. Onde quer que você esteja, com quem você esteja, por onde quer que você vá, as pessoas têm que saber que você é cristão. Mas não que você tá... Não, peraí, entendi. Chegar em casa hoje, eu vou fazer um postzinho lá, bem bacana da Bíblia, vou pesquisar um negócio legal, um vídeo da Bíblia, para todo mundo ver que eu sou cristão. Não estou falando disso. Se você for cristão de verdade, vai ter um vídeo que você vai ver. O seu algoritmo vai indicar vídeo assim. Você sabe como funciona. E vai ter um vídeo que vai te tocar e você fala, cara, que conteúdo importante. Eu preciso compartilhar com mais pessoas isso aqui. E você vai postar, não para se aparecer, não para pagar de crente em rede social, para glorificar a Deus, para ajudar outras pessoas que precisam ouvir. Pessoas que são da igreja e pessoas fora da igreja. Então eu vou perguntar de novo, quem é você? Vitão, quem é você? Quem as pessoas dizem que você é? Quem Deus quer que você seja? Quem você é de fato? Quem as pessoas afirmam que você é? É interessante que se essa pergunta fosse feita antes dessa pregação, ou ontem, não no contexto de um culto, e eu perguntar quem você é, algumas pessoas vão responder assim, eu sou engenheiro civil, eu sou professor, eu sou líder de jovens, eu sou isso, eu sou aquilo outro, sou o tesoureiro da associação, eu sou o vice-presidente do bar, sou isso, sou aquilo, um monte de coisa, beleza. Tudo isso não vale de nada se você não é cristão, se você não é parecido com Cristo, tudo isso não vale de nada. E note como a nossa prioridade está sempre voltada às coisas do mundo. Se essa pergunta fosse feita fora de um contexto de um culto, quanto tempo demoraria para você responder, sou cristão? Quantos títulos seus você falaria antes de falar que você é cristão? Eu sou o secretário da Juventude Batista São Luís do Norte, né, Vitão? Eu sou tesoureira da PIB São Luís do Norte, né, tia Silvia? E aí? Eu sou isso, sou aquilo. Quanto tempo você levaria para falar que você é cristão? Ou, pior, você chegaria de comentar isso? Ou sua resposta é, eu sou o Lohan Webster. Esse é quem eu sou. Quanta prepotência. Você é um pequeno Cristo, você é imitador de Jesus. E nada é mais importante do que isso. Se as pessoas tivessem o empenho que têm em suas profissões, para buscar relacionamento, para passar na faculdade, se tivesse esse mesmo empenho para ser parecido com Cristo, meu Deus, a igreja estaria perfeita praticamente, né? Porque show de bola. Você veria menos críticas à igreja, você veria mais pessoas convertidas, sem dúvida nenhuma. Não estou falando você não se empenhar para ser uma ótima professora, por exemplo. Estou conversando sobre isso até hoje, né, tia Silvia? Você quer ser uma melhor professora. Vai ser médica, você quer ser a melhor médica, óbvio. Você é engenheiro civil, você quer ser o melhor. Tem que se dedicar, se empenhar no seu trabalho, sua profissão, você tem que fazer isso. Mas você não pode se empenhar mais nisso do que em ser um seguidor de Cristo, do que cumprir sua proposta aqui nessa terra, do que ser a voz que clama no deserto.
Faça a vontade de Deus, faça aquilo que Ele ordenou que você faça. E se preocupe sim com o que as pessoas pensam de você. Não como os fariseus faziam, de forma hipócrita. Mas se preocupe porque é isso que Deus quer que você faça. Se preocupe porque se as pessoas não veem Cristo em você, isso é um indicativo de que muito provavelmente você está sendo cristão errado. Essa é a verdade. Está sendo cristão errado. Se as pessoas não veem Cristo em você, não veem Jesus em você está sendo cristão errado. Elas têm que ver, tem que ser evidente. Entenda que você é um pecador. Entenda que você é falho. Entenda que você tem, sim, seus defeitos. Mas o cristão autêntico, ele vai lutar contra os seus defeitos. Então, que isso seja manifesto na sua vida prática. Dito isso, eu trouxe 4 aplicações práticas para vocês fixarem melhor na cabeça de vocês ao saírem daqui. Entendam. Primeiro, antes de se preocupar com o que pensam sobre seu trabalho, seu curso, sua pessoa, se importe em se pensam que você é um cristão ou não. Às vezes a gente preza muito por zelar a nossa imagem, né? Meu Deus, eu não vou usar tal roupa que vão pensar o que de mim. Eu não vou falar tal coisa que vão pensar o que de mim afinal, né? Eu não vou sair com tais pessoas, vão pensar que eu sou o quê? Mas na hora de seguir a Cristo, a gente não pensa nisso. E aí a gente volta àquela questão. Fulano é crente? Rapaz, fala que é crente, mas está na igreja domingo, segunda tá transando com a namorada e não casou ainda. É crente? Isso é crente? Fala que é crente, tá na igreja domingo, na terça tá brigando com os outros na rua, sai na mão, direto, fica bêbado e sai na mão com todo mundo. Isso é crente? Ah, é crente? Mas rapaz, tem uns 3 meses que ele me deve, se eu falar o valor que ele me deve lá no meu mercado, você vai ficar de cara. Isso é crente? Crente até o diabo é. Vocês sabem muito bem disso. Somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus, cópias de Jesus. Temos que ter provas suficientes para eles acusar. 2. Não adianta ter uma casca de religiosidade, como os fariseus, apenas com o intuito de parecer ser cristão. Não seja cristão de verdade. 3. Não pense de você mais que você é. Seja humilde. Entenda o seu chamado, entenda o seu propósito e faça a vontade de Deus aqui na terra. 4ª e última aplicação prática para vocês. Você nunca deve buscar mais ser algo do que ser como Jesus Cristo. Essa é uma das nossas missões aqui. Temos que discipular, temos que evangelizar, e não somente com palavras, mas ser cristão não é uma declaração pessoal que você faz no seu coração. Ser cristão não é só descer nas águas e batizar, declarando publicamente e professando sua fé publicamente. Ser cristão é estilo de vida. Você vive como um cristão. Você não nasce cristão. Você se torna e vive como cristão. Vamos nos lembrar que antes de serem chamados cristãos, eram chamados de os do caminho. Porque o cristão andava em um caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele vem e ele tira a maldição que está lá em Malaquias. Ele tira essa maldição e abre o caminho, que Isaías fala. Jesus abriu o caminho. E por que João Batista foi enviado antes de Jesus? Porque João Batista está preparando o coração das pessoas para recebê-lo. Porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O caminho está aberto, mas só há um jeito de você entrar e andar nesse caminho. Um coração arrependido. João Batista mesmo afirma isso. Ele batiza com água e para arrependimento. Mas vai vir alguém que é maior que eu. Alguém que não sou digno nem de desatar as correias da sandália. E ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Graça sobre graça. Então, graça sobre graça. O Espírito Santo vive em você se você é cristão. Então, que isso fique manifesto para as pessoas ao seu redor. Então, não se esqueça. Nunca busque mais ser alguma outra coisa do que ser parecido com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e fazer uma oração, então. O Senhor aplica essa palavra aos corações. Onde quer que você vá, você seja um cristão. Tá? Você não tenha vergonha de Jesus. Porque ele não ficou com vergonha de ficar seminu, açoitado e sangrando no madeiro por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Sou grato ao Senhor por essa casa, por esse lar. Quero pedir que o Senhor abençoe ricamente a vida do Vitor, Senhor. Amanhã ele completará mais um ano de vida. Abençoe a vida dele, de toda a sua família e toda a nossa juventude batista aqui em São Luís do Norte, a nossa igreja. E que o Senhor continue nos capacitando e nos dando força para lutar contra o maligno.
Que a gente possa ser realmente pessoas de que o Senhor não se envergonha. A gente possa ser cristãos autênticos, não hipócritas como os fariseus, e que isso fique manifesto realmente às pessoas ao nosso redor. Que a gente leve luz por onde quer que a gente ande. Eu sou grato, Senhor, por tudo, por essa oportunidade de te louvar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E Vitor, não esqueça, isso vai para todos vocês. Nós somos luz do mundo. Você, Vitor, não é um crente incubado. Você não é cristão incubado. Não existe isso, cristão incubado. Ou você é, ou você não é. Afinal, quem coloca uma lâmpada debaixo da mesa?